A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente neste dia tão especial, que é o dia de Sexta-feira da Paixão, o dia onde nós fazemos menção da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E é com muito temor e tremor que nós estamos aqui neste devocional, agradecendo ao Senhor pela sua entrega, por tudo que Ele fez por amor a cada um de nós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, Papai querido, te pedindo, Senhor, que o Senhor receba as nossas vidas, nos perdoe os nossos pecados. Senhor amado, e neste dia tão especial, que foi o dia da sua entrega por cada um dos meus irmãos que está comigo aqui neste vídeo, Senhor amado, e por toda a humanidade, nós queremos neste dia tão especial entregar também a nossa vida ao Senhor, dedicar a nossa vida também a Ti, Papai, para glorificar, exaltar, adorar-te, Senhor, na beleza da tua santidade. É assim que nós te pedimos, Pai, neste dia, e te agradecemos pelo teu sacrifício, por tudo que o Senhor fez por nós, por cada pisadura, por cada atitude que lhe levou Rabachuriandalai, Ramanai, Demanto e Decobaná, Suriandalai, Rabachai, que nos levou a Rabachai, a termos um encontro, Senhor, contigo, para que nós fôssemos escolhidos para naquele grande dia nós possamos estar com o Senhor para sempre. Então eu te agradeço, Jesus Cristo, pela tua vida derramada ali na cruz do Calvário, porque a morte Senhor amado, ela não foi forte o suficiente para te vencer. O Senhor a venceu e ressuscitou ao terceiro dia. E o mesmo acontecerá conosco. E foi através, Ramanai, Demanto e Decobanai, a tua entrega é que nós hoje podemos nos entregar a Ti e esperar em Ti a ressurreição, para que possamos estar com o corpo glorificado, assim como o Senhor teve, e estarmos contigo no Teu reino para todo sempre. É assim que nós te agradecemos, Deus, e te entregamos este devocional nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Estamos aqui vivendo este dia maravilhoso, este dia especial, onde o Senhor preparou para nós vivermos e temos a oportunidade de estarmos na sua presença. Aleluia, glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 35, glória a Deus. Hino 35, o grande amor, o hino da harpa cristã, número 35. Aleluia, glória a Deus. O grande amor de meu Jesus, por mim morrendo sobre a cruz, da perdição para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? O cálice que
Jesus bebeu a maldição que padeceu, tudo por mim, para me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? A zombaria tão cruel, a cruz sangrenta, o amargo fel que lhe sofreu para me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Incomparável Salvador, quão inefável teu amor, quão impossível de sondar, imenso amor sem par. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Aleluia, glórias a Deus. Quem pode contar? Quem pode sondar o grande amor de Deus, entregando o seu único filho amado para morrer, morte de cruz, em nosso lugar? Aleluia, glórias a Deus. Que amor inefável, que amor poderoso é este, que amor onde Cristo, o nosso amado Jesus Cristo, se entrega por mim e por você, numa cruz cruel, para que nós pudéssemos hoje ter vida. Aleluia, glórias a Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Estamos hoje felizes, alegres, porque nós temos um Deus que nos achou, um Deus que nos escolheu, um Deus que nos recebeu. E é por isso que estamos aqui neste devocional. É por isso que estamos aqui neste vídeo, para falar deste amor incondicional. Amém? Glórias a Deus. Estamos aqui lendo o livro de Êxodo, capítulo 12. Aleluia! Glórias a Deus. Onde Deus institui a Páscoa aos judeus. Amém? Disse o Senhor a Moisés, a Arão, na terra do Egito, capítulo 12, versículo 1 de Êxodo: este mês vos será principal dos meses, será primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme a cada um puder comer. Por aí calculareis
quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro, um cabrito, os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, na verga das portas das casas que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e feiçura. Nada deixareis dele até pela manhã, e com o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta forma o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Então nós estávamos lendo aqui no versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Então nós vimos que as ervas amargas, elas simbolizavam ali, vimos o sangue, né? O sangue do cordeiro, que ali estava simbolizando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro fiel, o Cordeiro que se imolaria até a morte de cruz, obedecendo ao Deus Pai, e no 3º dia ressuscitaria dos mortos e estaria no nosso meio. Glorificado seja o santo nome do Senhor, onde estaria também fazendo conosco a mesma simbologia. Morreremos e ressuscitaremos naquele grande dia, onde o Senhor voltará com alaridos e som de trombetas para buscar a sua igreja. Glórias a Deus. Aleluia. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E nós vemos aí que as ervas amargas, simbologia de sofrimento, as ervas amargas estavam ali como um símbolo do povo de Israel que estava ali sendo escravos no Egito de Faraó, sofrendo injustiça, sofrendo dores durante 430 anos. Essas mesmas ervas amargas, ela simboliza para a nossa vida o nosso sofrimento antes de conhecer Jesus. O sofrimento de uma vida pecaminosa, de uma vida sofrida, de uma vida arrastada, de uma vida de dores, onde nós, através do sangue precioso de Jesus, fomos redimidos, lavados pelo seu sangue, fomos remidos e resgatados do Egito, do sofrimento, da opressão, do pecado. As ervas amargas é a simbologia de uma vida de dor e de sofrimento. Os pães asmos, os pães sem fermento, os pães que não teria ali o fermento que é o símbolo da vaidade, do orgulho, da soberba, que nos impede muitas das vezes de ser humildes, de nos humilharmos aos pés do Senhor, de nos vermos da forma pecaminosa que estamos e nos lançarmos aos pés do Senhor, pedindo para que Ele resolva para nós os nossos problemas, nos
nos quebrantemos diante da soberania, do poder dele sobre as nossas vidas. O reconhecimento de que sem ele nada podemos fazer, de que não chegamos a lugar nenhum. Aleluia, glórias a Deus. Então, o fermento ali, ele está simbolizando ali o quebrantamento do povo de Israel, aonde ele vai ao Senhor e clama para que seja liberto, para que seja livre das garras de Faraó, da opressão de Faraó sobre o povo hebreu, sobre o povo de Israel, que ali mantinha os cativos durante 430 anos, para que eles pudessem servir a ele com liberdade, para que eles pudessem estar ali adorando a Deus sem o jugo, sem as poderosas patentes mãos de Faraó sobre as suas vidas. E ali nós temos a conexão. Quando nós vemos ali em Mateus, no capítulo 13, 33, onde Jesus compara o reino dos céus. Aleluia, glórias a Deus. E nós podemos ver também, aleluia, glórias a Deus, em Mateus, no capítulo 16, no versículo 6, de 11 a 12, onde Jesus, ele propõe a parábola o aviso, ele exorta ali os seus discípulos. E ele diz, no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 6, do 11 e o 12, ele fala, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus, ele estava ali alertando os discípulos contra os ensinos hipócritas, distorcidos desses grupos religiosos. Aqui, o fermento, aqui em Mateus, no capítulo 16, no versículo 6, no 11, no 6, do 11 e 12, ele fala do fermento que simboliza a corrupção doutrinária e espiritual. Lá em Lucas, nós também vemos o fermento, Jesus falando sobre o fermento. Ele diz, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, em Lucas, no capítulo 12, no versículo 1, ele está de novo se referindo diretamente à duplicidade de atitude, que aparenta santidade exterior, mas o coração está longe de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nós vemos também o apóstolo Paulo falando deste mesmo fermento, onde Deus institui ali na Páscoa o fermento, o pão asmo. Sem este fermento, ao qual nós vemos no Novo Testamento com Cristo, nós também colocando em nós o pão asmo, o pão sem fermento, onde Deus ele está nos acautelando, onde Deus ele está nos exortando sobre o fermento, este mesmo fermento, onde Deus simboliza ali na Páscoa, onde o nosso Deus mostra aos israelitas como nós devemos viver como pães sem fermento, sem o fermento da hipocrisia, da vaidade, do orgulho, da soberba. Paulo, ele lá em 1 Coríntios, na carta que ele escreve aos irmãos de Coríntios, no capítulo 6, do versículo 6 ao 8, ele diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa?
Aleluia. Deus está falando ali através de Paulo novamente aos nossos corações sobre o fermento do pecado, o fermento. Ele está dizendo ali através de uma metáfora que o fermento do pecado, que ele devia de ser retirado, removido, para que não contaminasse toda a comunidade cristã. Aleluia, glórias a Deus. E é esse fermento que nós temos que tirar da nossa vida, o fermento do pecado, o fermento onde contamina toda a nossa vida, contamina todo o nosso coração, contamina os nossos pensamentos, a nossa forma de falar, as nossas atitudes, as nossas escolhas. É um fermento que Deus está ali tirando do povo hebreu através do simbolismo dos pães asmos. Aleluia, glórias a Deus. Ele exorta os cristãos a celebrarem uma nova vida com pão sem fermento. Ou seja, com uma seriedade, com verdade, com honestidade para consigo mesmo. Aleluia, glórias a Deus. Então, essa é a Páscoa que nós devemos viver. É uma Páscoa santa, uma Páscoa onde nós retiramos tudo aquilo que possa desagradar o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E nós podemos ver também a conexão que Jesus faz, porque através da morte de Jesus e a ressurreição ao terceiro dia, Cristo, ele nos dá vida, ele nos faz a conexão da morte para a vida, a libertação do pecado, do jugo do pecado. Então, ele lá em Mateus, no capítulo 13, 33, nós podemos ver aí, Jesus nos dá a parábola do fermento, na parábola do reino. Aleluia, glórias a Deus. E ele diz, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Neste caso aí, Jesus, ele já vem para transformar este fermento. Ele já vem para nos dar uma esperança, onde o fermento da Páscoa, dos pães asmos, onde o fermento ele é transformado ali através do sangue de Jesus, da ressurreição de Jesus. E ali o fermento, ele já vem para transformar a massa, para fazer crescer silenciosamente o reino. Ele representa ali o crescimento silencioso, mas poderoso, até o dia que o nosso Jesus voltará para nos buscar. Este é o nosso Cristo, este é a nossa Páscoa. Aleluia, glórias a Deus. Então, meu irmão, eu quero te dizer nesta manhã que se você tem dúvida, se você tem alguma dúvida do amor de Deus por você, eu quero que você pense, reflita neste dia, o dia em que Jesus se entregou por você na cruz do Calvário. Olhe para a cruz neste dia. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero que você reflita junto comigo por alguns segundos. Jesus, sendo Deus, ele se fez homem. Sendo rico,
Ele se fez pobre. Sendo santo, ele se fez pecado. Sendo bendito, ele se fez maldição. Sendo honrado pelos anjos, ele foi cuspido pelos homens. Sendo amado pelo Pai, ele bebeu o cálice sozinho. Sendo autor da vida, ele morreu por nossos pecados. Tendo todo o poder, sendo o próprio poder, nos céus e na terra, ele se assujeitou a morrer de morte e morte de cruz. Aleluia, glórias a Deus. Não tenha dúvida do amor de Deus pela sua vida, por você. Não tenha dúvida. Confie nesse Deus. Viva a Páscoa de uma forma verdadeira, de uma forma em que você venha se dispor do teu eu, do teu ego, de tudo aquilo que você pensa que você é. E se entregue aos braços desse Deus amoroso, zeloso, que se entregou numa cruz cruenta, numa cruz por você. Aleluia, glórias a Deus. E creia que este Deus poderoso, ele ressuscitou ao terceiro dia, arrancou ali a chave da morte, nos trouxe vida, vida com abundância. Está à destra do Pai, intercedendo por nós. Estará conosco pelos séculos dos séculos. Eternamente voltará para nos buscar e estaremos para sempre com Ele. Creia nesta verdade, meu irmão, minha irmã, e a tua vida, ela vai mudar. Ela já mudou. Amém? Glórias a Deus. Amanhã estaremos aqui novamente. E eu chamo você para estar comigo neste devocional. Um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus assim permitir.